Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a estudar a, a relação da base que gerou uma certa doutrinação. Eu diria até mesmo um tipo de doutrinação arquitetual com poder de você drenar as pessoas sobre um plano, um padrão, uma força que o simbolismo consome acesso, né? Então, a acessibilidade às pessoas no sentido modal, por exemplo, quando você quer domesticar os seus animais ou você quer educar os seus filhos, você precisa de uma notação, de uma escala para ele ter ideia de quanto ele está correto com base naquilo que você quer que ele seja. Vou dar um exemplo, né? Para usar alguma roupa, você poderia usar qualquer tamanho, desde que ele fosse maior do que o seu. Se esse tamanho for menor, não vai caber. Então, esse é um tipo de tratamento, né? Porém, existe o tamanho de roupa certo, o tamanho de roupa adequado que permite as suas articulações se movimentarem. Então, a forma da roupa, o tamanho da roupa é uma domesticação da roupa, é um formato que tem comprovação. Comprovação mediante a caracterização dos valores, né? Ou seja, por que é bom? Porque permite o movimento e protege, né? Então, o tamanho correto. E essa correção, ela é uma informação com base no relacionamento. Então, um relacionando com o outro gera uma informação. A questão é se essa informação está em equilíbrio, né? Só que às vezes o equilíbrio, por exemplo, se eu sou dono de uma loja e eu vou elogiar você consumindo as coisas da minha loja, e você vai consumir as coisas da minha loja, e você vai chegar a um ponto que está consumindo em excesso. Mas para você, se você não disser a si mesmo que está consumindo em excesso, você não vai encontrar um ponto, um padrão, algo que diga realmente estou consumindo em excesso. Você vai, sem limite, gastar o seu dinheiro na minha loja. Então existe essa coisa que drena, que diz um padrão econômico de consumo. E, por exemplo, eu poderia trabalhar e ganhar R$1 milhão para uma tarefa muito simples, mas você vai valorizar, a sociedade vai pagar esse valor para o meu trabalho? Então, quanto eu valo? Qual que é o meu valor? Eu preciso comunicar, eu preciso de trocas comerciais para viver em sociedade, eu preciso da minha parte. Como que a gente vai definir isso? E a gente está estudando isso porque na sociedade coletora e caçadora não dá para saber necessariamente o padrão mediador de civilização perante as caças. Como que era a distribuição do caçado, né? A matéria caçada, como ela era dividida, quem poderia ter parte dessa matéria, quanto era para o caçador e quanto era para a comunidade. Havia como era feita essa divisão, entendeu?
Por quê? Essa era a moeda. A partir dos registros da Suméria antiga, da escrita cuneiforme, que a gente viu no vídeo anterior, começa-se uma apresentação com base no cuidado dos templos e palácios, né? Que coordenava essa distribuição da resultante de produção. E a gente está falando de uma evolução já com produção de agricultura, pesca, rebanho, todas as coisas que eram encontradas na natureza e que davam valor. Havia uma troca, um escambo entre elas, e esse foi um jeito de valorizar. Porém, esse escambo introduziu nessa sociedade, foi introduzindo ao longo do tempo, uma coisa que todo mundo queria. Essa coisa se chamava prata ou cevada. Se todo mundo quer prata e todo mundo quer cevada, se eu tenho prata e cevada, eu posso trocar por uma outra coisa que você tem que eu quero. Mas o quanto você vai pedir de prata e cevada? Aí a negociação entra em jogo, porque o valor ele não é definido ainda. Você tem o poder de definir valor. É claro que existe uma base, começa a se desenvolver essa base. Quem cobra menos, quem vende mais barato. E aí nós estamos entendendo a decupação, a gente está fazendo a decupação do organismo fisiologicamente em relação com esse dispositivo de regra. Porque dela parte um universo, um conjunto de elementos doutrinados. São elementos que são sacrificados em unidade de desenvolvimento de valor para o nosso consumo. Então, o que poderia valer R$1 milhão, agora está valendo um salário mínimo, por exemplo. Né? Você olha o seu filho lá trabalhando, você fala assim, nossa, meu filho, ele merece tudo. Só que o tudo vira uma unidade de se unir a todos em sociedade. Então, tudo que seu filho merecia virou uma unidade de se unir a todos em medidas de elementos doutrinários. Então, o seu filho merece um salário, ele merece um tratamento médico, um advogado, um engenheiro, um construtor civil, um engenheiro civil, uma escola, um curso superior. Tá vendo? Esses são unidades de medida de todos em desenvolvimento social, mas para chegar nisso houve e ainda há muita discussão sobre quem merece ou quem não merece, até chegarmos na tal filosofia democrática que a gente tem, política, e a gente até costuma, né? Será que é democrático assim? Será que todos escolhem que uma pessoa famosa possa vir, por mais que seja famoso, ter isso para servir a gente com esse paisagismo de fama, para hidratar a gente, para fazer a gente acreditar que é possível? Será que a gente precisa disso ou existe alguma coisa fermentando isso para as mães e para os pais viverem aquilo que eles queriam para os filhos, os sonhos que eles queriam para os seus filhos? E pais e mães e coisa toda, né? É porque existem muitos mistérios nessas alquimias emocionolíticas entre nós e os seres humanos, porque nós sozinho nós representamos um desenvolvimento de o tempo todo em nós, mas quando estamos com os outros, nós temos uma escala de reação, e quando essa escala de reação de estar com o outro chega em um ponto
que a gente chama ponto, o limiar de despolarização, que e você tira uma foto desse limiar de despolarização, ou você mantém essa curva, a constante de solução, né? De reação, né? Solução. Você entende o que o arco do espírito, ou seja, a emoção de estar na presença do outro, nasce em você a partir de um espelho de menção organizada do organismo perante o outro. E aí você tem as filiações das sombras, o universo das sombras, que conseguem reviver ou reaver por esse lado que desinstala e comemora em nós uma sabedoria, a sabedoria das relações. E a moeda, ela é muito interessante porque ela é pai de muitas outras moedas, né, no sentido da organização. Ela vem para representar todos os trabalhos, todos os sacrifícios, todas as ocupações dos seres humanos por sobrevivência, por desejar sobreviver para algo, né? E aí, vamos lá, né? Para que você quer sobreviver? Para o seu filho ter sorvete todo dia? Ou poder escolher o dia que ele vai tomar sorvete? Para ele poder ter roupas diferentes? Para que você quer sobreviver? Né? E a sociedade antiga, ela foi escolhendo e foi criando, dentro dessas escolhas, algo que a gente vai afinando, que é o amor por si mesmo. Então, esse amor por si mesmo te permite amar o outro com amor, né? E aí, quem traz isso para nós vai ser Jesus. Só que Jesus, né, no cristianismo, ele vem para nossa sociedade, ele se instala em nossa sociedade, mas posterior. Então, por enquanto, a gente vai descer isso daqui e vai estudar a gente está estudando as sociedades antes do cristianismo. E aí hoje a gente vai falar da sociedade egípcia. Como que é a forma de comércio no Egito, propriamente dito, né? Então, economia baseada na troca, escambo. Então, nessa sociedade, a economia também era baseada no escambo, na troca. Os egípcios trocavam produtos por produtos. Exemplo, trigo por cerâmica, tecidos por ferramentas e etc. O trigo era o principal bem de troca e servia como referência de valor. Então, o trigo era a principal moeda de troca. Vamos pegar aqui, ó, moeda. Então, o trigo na Suméria era prata e cevada. Já para o Egito é trigo, né? E aí eles trocavam trigo por várias coisas, vários produtos dos caçadores, coletores e artesãos, né? Como que era o controle estatal do comércio? O comércio era fortemente controlado pelo faraó e pelo Estado. Então, faraó
e o Estado controlavam esse comércio. Armazéns reais guardavam cereais e outros produtos. Os trabalhadores recebiam pagamentos em alimentos, roupas e utensílios. O Estado organizava a arrecadação de impostos em produtos, distribuição de alimentos e grandes obras públicas. Então, e obras públicas. Legal, né? Nessa sociedade aqui, você fazer alguma coisa não era o que é pra gente hoje, tipo assim, é a estereotipação do trabalho, né? Acontece que, né? Acontece que nós viemos há longos anos, né, praticando a indignação trabalhística, fazendo coisas erradas, né, pagando mal os funcionários, criando uma memória muito escura, muito ruim sobre a arte do trabalho, que era a felicitare, né? Era o lado feliz, era para aquilo que a gente vive, né? De certa forma. Eu vivo para quê? Para que a minha descendência, para que a minha sociedade possa ter sorvete todo dia, possa comer carne de carneiro todo dia, ou para mim pensar uma forma de conseguir que todas as sociedades comam em abundância. Era um felicitare, acordar para isso. As pessoas gostavam de ver as irmãs e os irmãos correndo, brincando e pensando assim: estou trabalhando para ele. Nossa, eu amo isso que eu faço porque eu faço para ele. Graças a esse amor, esse espírito, as pessoas conseguiram trabalhar durante muitos anos. E essa exploração que a gente tanto canta, às vezes ela não é tão convictuale assim, né? Você não há tanta convicção nessa formação, porque pensa bem, em uma sociedade antiga, era o que tinha para fazer. E quando a gente faz alguma coisa, principalmente para o outro, a gente fica feliz. A gente vive o maior fel da vida, que é o relacionamento digno, né? Então não é o que hoje em dia se estereotipa do trabalho por causa dessa desorganização trabalhística, né? Criaram-se muitas coisas ao longo dos anos, né? Sei lá o que, sindicato do trabalhador, leis trabalhísticas, isso, aquilo, mas a gente até hoje não encontrou uma satisfação. Até hoje a gente encontra insalubridade, a gente encontra irracionalidade um com o outro, a gente encontra felicidade em não trabalhar, entendeu? Eu penso assim, nossa, se a pessoa encontrou felicidade no fundo do poço, não trabalhar, o cara, ele é ninja, né? O cara... Porque isso é irracional, não era para ser. Mas atualmente nós temos muitas formas de você preconizar uma coisa e denegrir a outra, né? Você, por exemplo, sua empresa ganha 100 mil por mês. Desses 100 mil, a gente tira 50 mil para manter a empresa, né, para a auditoria, né?
e 50 mil fica de caixa, né? Fica de coisa. Só que mas aí você tem funcionários que estão ganhando um salário mínimo, mas eles são muito valorosos e você não tira desse caixa, né, para pagar mais para esses funcionários. Então isso é estranhíssimo, né? Isso é inumano. Isso é você matar, né? Na minha pessoa, para mim você mata alguém quando você faz isso. Você mata o seu funcionário quando você não conversa com ele, comunica para ele que ele é um bem, que ele faz bem para você, que ele permite aqueles 50 mil estarem ali de caixa, entendeu? Então, acontece muito disso na nossa sociedade e às vezes a gente fala que antigamente era ruim, mas as coisas não são assim. Hoje em dia não é muito melhor como as pessoas cantam. Às vezes é a mesma coisa, né? Comércio interno. É claro que com mudanças no lado sensitivo. Comércio interno. Facilitando pelo Rio Nilo, que funcionava como uma grande estrada natural. Então, o Rio Nilo lá no Egito, ele era um facilitador. Barcos transportavam mercadorias entre o Alto e o Baixo Egito, principais produtos: grãos, trigos e cevada, linho para roupas, cerâmica e papiro. A gente está falando de uma sociedade que vivia de grãos, linho, cevada, cerâmica, né? Comércio externo. O Egito também realizava trocas com outras regiões. As regiões comerciais que ela fazia troca: Núbia, Fenícia, Mesopotâmia, que é a que a gente estudou ontem, e região do Mar Vermelho. O Egito exportava grãos, papiro e tecidos de linho. O Egito exportava, né, e importava madeira, cedro do Líbano, ouro, pedras preciosas, marfim, incenso e especiarias. Ausência de moeda, mais uso de padrão de valor. Vamos ver aqui, ó. Então, você tem a importação. Madeira. Ouro, pedras preciosas. Tá vendo isso daqui, ó? Madeira, ouro, pedras preciosas, marfim, incensos. Esses são produtos encantáveis, né? O que isso quer dizer para nós, né? Produtos encantáveis. Imagina você, hoje em dia você tem cama, você tem toalha, você tem chuveiro, você tem mesa, você tem várias coisas que encantam a sua vida, que estão na sua comodidade para você lidar com os costumes diários e viver uma vida encantada.
pela relação de bens de consumo, desses bens de consumo na natureza. Então são coisas que agregam e modificam a estrutura e fazem com que a gente evolua como seres que convivem e utilizam esses materiais encantáveis para conviver, para sobreviver com maior estimativa, com mais ações, mais razões, entendeu? Então são razões para viver. E aí o que acontece? Todo esse trabalho, essas trocas, ajudavam as pessoas a criarem cultura por relacionamento e exercimento das soluções desses tipos de elementos em relação, né? Então a gente está falando do processo de 3.100 anos antes de Cristo, ou seja, há quase 2.800 anos atrás, né? E aí você está falando de madeira, ouro, a arte por trás disso, pedras preciosas, marfim. Então, muito do que a gente tem como conceitualidade, todo esse extrato de viver e considerar as coisas, principalmente a nomeação a partir de uma relação sonora, isso aqui, vem dessas heranças, né? Você tem a importação e a exportação dessas matérias, e essas matérias elas são elementos fundamentais. O que é fundamental? É que funda ao ser humano a arte da comunicação, a arquiteturação de extrair de algo conceitos lógicos para falar desse algo e até parecer que fala o sentimento desse algo, né? Assim como eu falei com você sobre a emoção que outro causa em nós, a madeira ela emociona a gente, né? A relação que a gente tem com a madeira e com todos esses materiais encantados, dependendo da defração que elas têm, da forma geométrica, do nível de relacionamento, de contato com ela, ela deforma a gente e a gente chora, a gente poetiza, a gente expressa o sentimento delas. Então isso é muito, muito legal, né? No sentido do mundo das energias e tal. É bom parar para ver isso. A ausência de moeda, mais uso de padrão de valor. Então, beleza. Você não tem moeda, mas você tem uma coisa que chama padrão. Padrão de valor. Então você fala assim, ó, o trigo é igual a X. Então, embora não houvesse moeda, existiu debem, uma unidade de peso usada para medir o valor das mercadorias. Servia como referência nas trocas e registros administrativos. Então, debem. Debem, ele é um peso, uma unidade de peso. Que serve como referência. Então, por exemplo, 3 debens de trigo equivale a quantos, financeiramente falando? Qual que é o valor de 3 debens? Então, eu posso ter 5 quilos de milho. 5 debens de milho é igual a 3 debens de trigo. Entendeu?
Então você utiliza isso como valor, como unidade de referência, e para essa referência você estabelece para cada tipo de produto o quanto ele é de debem, né? Então, o quanto que eu preciso desse produto para chegar a um debem. É o que a gente tem, basicamente. Quantos reais vale, sei lá, uma viagem de carro, né? Uma viagem de Uber. Hoje a gente fala uma viagem de aplicativo, a gente utiliza metonímia, né? Bom, então essa é outra civilização antiga que a gente está colocando em referência à sua economia, né? E a gente consegue perceber a busca por evolução, considerando a unidade de medida para tentar ajuizar as pessoas dentro desse processo de justiça mérito trabalhística, né? Se você trabalhou tanto, você merece tanto, e aí a gente vai descobrindo que não é só trabalhar, você precisa de dar condições para trabalho, e aí as pessoas vão lutar por condições de trabalho, e essas condições às vezes entristecem umas pessoas, porque você tem pessoas que já nascem condicionadas para o trabalho e outras pessoas que você precisa de trabalhar anos e anos para condicioná-las para o trabalho. E aí você tem o desequilíbrio social, porque as pessoas não conseguem estabelecer uma base comunicativa para pessoas que não têm nível financeiro como elas, porque existe uma reação no organismo para com isso, né? Você reage mal à pessoa que é muito diferente de você. E eu não tô falando que isso é preconceito, mas ele é um precursor desencadeador de sentimento negativo ou positivo perante a uma reação. Quando você não conhece, você não reage muito a uma coisa, você sente uma negação dessa reação. É como se o seu cérebro falasse assim: desequilíbrio, desequilíbrio, sentido estranho, que estranho, como eu processo isso? É bom ou é ruim? Sabe? Muitas contas assim, muitas preposições cerebelares. Não existe um ajuste, uma contração cognitiva perante a pessoa. Então, a gente precisa de eliminar esse paradigma, quebrar esse paradigma de que as pessoas elas são criminosas, elas cometem esse tipo de inanição, né? Elas não têm inanição para isso. Na verdade, isso é algo do ser humano mesmo, né? Só que não é normalizar esse algo e nem lutar, é você ensinar, né? Você conceber importância para isso, porque às vezes a gente ataca uma coisa que não é errada. Às vezes você tem que atacar o erro. E às vezes a gente estabelece que uma coisa é errado, mas ela não é errada. O que seria errado, o que seria uma solução, se um cientista social visse, seria você fazer um caminho para todos. Para todos, um caminho para todos. Todos um caminho.
todos um caminho. Aí você pode filtrar todos. E aí, quem estabelece isso, o caminho para todos, vai ser Jesus, 3.000 anos depois, né? Que a gente tá falando depois de Cristo, né? Então, 3.000 anos depois, você começa, depois do nascimento, 3.000 anos depois, você tem a Roma, você tem essa questão de fazer um caminho para todos. E quando você tem um caminho para todos, você consegue entender a fisiologia, as ciências, você consegue entender que as coisas estão erradas perante a esse tipo. Você consegue defender as coisas, você consegue mostrar, argumentar em defesa, né? Porque se tem um caminho e no final do caminho a pessoa chegou assim, e se a outra pessoa no final do caminho não chegou assim, você tem um porquê e você consegue descobrir o porquê. Porque nesse caminho, esse caminho ele é fechado. Entendeu? Então a gente tem um caminho só. E se a pessoa chegou e a outra não chegou, é porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho. E aí? O que aconteceu no meio do caminho? No meio do caminho dessa sociedade, desse município, dessa prefeitura, desse município, desse estado, desse país, desse mundo. O que está acontecendo nesse caminho, né? E aí a gente vai ter que arrumar esse caminho, a gente vai ter que colocar placas de aviso, a gente vai ter que fechar passagens para que todos nós possamos viver plenamente ao cruzar esse caminho e chegar no objetivo de sobreviver com base nesse caminho único, que é a educação, são as bases que consolidam a gente em continuidade, né? Só que tem muitas pessoas que defendem a graça de parar no meio do caminho, porque elas não entendem a luz de elevar todas as pessoas a esse plano, né? A esse modelo de viver a vida, né? Então, para muitas pessoas é mais fácil você se adaptar com essas variações de processos de, por exemplo, valorização, né? Você dizer não, tipo assim, esse não pode porque ele não é inteligente o suficiente, esse não fez certo, esse não pode. Para muitos tem sido essa adaptação à graça de viver. Só que isso não é engraçado no final das contas, nada. Não existe graça nenhuma nisso no final das contas. Talvez momentaneamente você tenha alguma cifra de graça disso e fale, isso aí é adaptação. A pessoa vai se adaptar e vai ficar forte, vai viver assim. Mas isso não é graça, isso não é inteligência, isso só é atraso. Porque a gente sempre vai lutar, né? Quando a gente estiver reunido e amando uns aos outros, Jesus ensina isso. Quando a gente estiver junto e amando uns aos outros, a gente só vai ter um caminho. Por isso que quando você vai na igreja, geralmente tem aquele, o caminho pro altar, né? É só um só. É o meio, né? Então, né, você já reparou na arquitetura da igreja? Você sobe as escadas assim, e aí tem só um meio assim, é a entrada das pessoas que estão casando. É um caminho. Esse é o caminho da salvação. Então, tipo assim, eu sei que você fala, tá adaptando, ela não vai casar, ela vai namorar com mulher,
Então, vai desviando do caminho, né? Vai desviando do caminho e vai atrasando o caminho que todos nós consentimos, temos a certeza de ser o caminho. Esse que é o caminho. E é uma verdade incontestável. Quando alguém contesta, ele está fazendo mal. Ele está fazendo mal para si mesmo e para a sociedade. Só que não, a gente não luta virando para ela e falando assim: você é mal. Você está fazendo mal. Quem faz isso é a professora lá no ensino médio que fala: isso é mal, não faz isso. Não pode. Não é para fazer mais isso. Só que a gente não faz mais isso. A gente se afasta dessas pessoas. A gente né, a gente coloca nossas opiniões e às vezes sai briga, né? Porque no fundo a gente sabe que esses atrasos de caminho, essas coisas assim que acontecem na sociedade, são para chamar atenção para si mesmo, porque a pessoa não consegue ter fama de si mesmo, né? Não consegue ter controle de si, não consegue amar a si mesmo. E aí ela procura o amor de outras pessoas para se ver amada. Mas você precisa de amar a si mesmo para entender que esse caminho, esse único caminho vale a pena porque é o caminho da unidade de medida. É quando a gente consegue nos unir e dizer valor para todos nós, né? Um valor para todos nós, uma oportunidade de trabalho para todos nós. E aí a gente consegue a eudaimonia de Aristóteles, né? A gente consegue garantir o princípio da equidade, por exemplo, que a gente tanto sente beleza, né? Quando você fala assim, a sociedade é equidade. Né? Se a pessoa não tem braço, a gente dá um braço para ela, a gente oferece financeiramente, a gente financia um braço para ela. Se a pessoa anda de cadeira de rodas, a gente financia uma rampa para ela. A gente financia uma academia para os braços. É muito bonito você virar e falar assim, a equidade, o princípio da equidade, lá aristotélica, essa beleza para a sociedade. Porém, não dá certo se você não ter um único caminho e você ter certeza que esse é o caminho. Você ter o caminho de drenar a ação. E aí o que acontece? Se você não tem certeza, você vai precisar de criar certezas. E aí muitas pessoas com poder financeiro, elas financiam certezas que elas construíram com o dinheiro. Eu viro e pago para 1000 pessoas dizer que tem certeza que aconteceu isso, que elas viram um alienígena. Eu pago assim, ó, fala que viu um alienígena, toma aqui R$100, toma aqui, fala. Aí eu vou gravar vocês aqui. Nós vimos um alienígena, eu tenho certeza que eu vi no céu um alienígena, era um alienígena, eu tenho certeza. E aí, numa amostra de gentes que foi analisada, aí vem a reportagem, nós vimos que a maioria das pessoas viram, então nessa região existe. E aí você cria com o poder uma certeza que é falsa. Né? Esse não é um caminho, isso é um atraso, né? E eu sei que existe, tipo assim, atrasos que são... quando você tá jogando videogame, você tem, tipo assim, passagens secretas, tipo videogame de corrida, né? Você tem passagens secretas que já te levam pra frente, sabe? Você corta caminho. E aí é claro que para alguns isso são cortes de caminho, né? São modelos de looks, né? Cortes de caminho para a pessoa entender coisas, por exemplo, desse caminho religioso ou do caminho sagrado ou do caminho de Jesus e tal. Mas
Contudo, porém, todavia, sobre o cansaço, a gente vive aí uma sociedade não tão amadurecida nisso, e infelizmente a gente, falando aqui do Brasil, né? A gente ainda briga demais por coisas que a gente sabe que não tá fazendo certo. Existe muita gente lutando para fazer uma mentira se tornar uma verdade na nossa vida, por comércio, por esse tipo de ativação financeira desses mercados da vida. Mas, nossa, quando a gente vai e assiste vídeos das sociedades mais evoluídas, né, que tem mais tempo trilhando o caminho dessa geração do cristianismo, quando você analisa a sociedade anterior, você percebe que existe muito poder ali que a gente está inutilizando eles, né? Existe muita inutilização de poderes que nós temos por natureza, né? A gente está ficando presos em exigências comerciais, políticas, sociais, e a verdadeira educação, o verdadeiro caminho está ficando para o atraso, né? Tá ficando por atraso, né? Sabe o que Jesus falava? Abandone tudo e me siga, né? O que é seguir Jesus? É seguir o caminho, o único caminho. A Roma, né? Você arrumado. O único caminho é esse. É o caminho da organização de todos, né? De você dar condições trabalhísticas para todos, para ninguém questionar com você: ah, fulano nasceu com herança, ah, fulano só é médico porque a mãe dele foi médico, ah, fulano ali só é músico porque ele vem de uma família música, ah, fulano ali ele só é coisa porque o anjo ajudou ele. Ah, o cara lá investiu nele, o cara investigou ele, o olheiro pegou aquele cara ali para jogar futebol, por isso que ele é super rico. Porque foi o olheiro que viu e contratou ele. Entendeu? Não é assim, a gente precisa de dar uma uniformidade para todos, senão a gente vai viver em Fausto, até que a gente consiga encontrar a verdadeira peça, né? O verdadeiro teatro entre nós, que é a busca por dar a todos o mesmo caminho. O caminho, a verdade e a vida, né? Então eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai estudar, vai beber mais um pouquinho do conhecimento da sociedade antiga, vai fazer uma análise assim subjetiva mesmo, né? Só para potencializar um pouco a nós esse lado de ver a sociedade sobre a chama desse poder, né? Dessa unidade de valor que todos querem, né? Que é doutrinador, que é a moeda, né? É esse símbolo tão grande e às vezes tão corruptível, né? Tão controladores das nossas vidas, né? E aí vamos aprender sobre mais outras sociedades e beber um pouco dessa fonte de entendimento sobre todos esses passados até chegarmos nisso que a gente vive hoje em dia. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço para vocês e fui!